capítulo 12. Vamos ler do verso... Vamos voltar um pouquinho, do 9 até o verso 19. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos a princípio não compreenderam isto, quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizera. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal, de sorte que os fariseus disseram entre si: Vede, que nada aproveitais. Eis que aí vai o mundo após ele. Eis aí o mundo após ele. Amém. Vamos à presença de Deus em oração, irmãos, mais uma vez. Nós te damos graças, Senhor, por tua palavra nessa noite, quando abrimos para ouvir a tua voz. Fala conosco nessa noite, ó Deus. Desvenda, Senhor, os nossos olhos. Exalta o teu nome. Abençoa a tua igreja. Restaura o teu povo. Desafia, sara, cura as feridas do teu povo. De sorte que o teu nome seja exaltado no nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O texto específico de João, a sequência que nós estamos lendo, ele traz em si uma das narrativas muito interessantes acerca do que Cristo passa a cumprir como profecia da antiga aliança. Nós temos expressões que são citadas nos Salmos, expressões que são citadas dos profetas, especificamente o profeta Zacarias. Aqui Jesus Cristo, ele revela categoricamente que ele tem o domínio, o controle de todas as coisas como governante e rei que ele é. E ele sabe exatamente o momento certo, a hora, e o grande passo, a grande ênfase é mostrar a todos que a palavra de Deus é fiel e ela se cumpre. Aquilo que Deus diz acontece. Aquilo que ele profetiza se realiza. Isso faz com que um dos aspectos centrais dessa história seja exatamente a ênfase profunda na autoridade das Escrituras Sagradas. Perceba que quando o profeta, então, fala dessas verdades de lá atrás, e essas verdades acontecem hoje aqui, no momento de Cristo, no momento da sua história, ele diz: se cumpriu o que o profeta disse. Ele está trazendo um princípio claro. O que Deus falou aconteceu. Deus, ele tem autoridade e poder para cumprir as suas promessas. E nós podemos confiar nas suas promessas. E nós podemos confiar nas suas palavras. E nós podemos ter certeza que aquilo que ele fala é a verdade. E nós temos que descansar nela. Nós não descansamos ou confiamos naquilo que tocamos, mas nós descansamos e confiamos nas palavras de Deus.
e na própria Escritura Sagrada. Ora, para que você tenha entendimento claro disso, que esse é um argumento contínuo em João, por todo o processo, porque no fim da narrativa, o fim da história, ele vai dizer, muitas coisas Cristo fez além dessas, mas as que foram registradas é para que vocês creiam, e crendo vocês tenham a vida eterna. Veja, as que estão registradas, porque tudo o que ele disse é verdade, se cumpre. Logo, o que está registrado, a palavra dele, ela é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, ela tem de ser crida. Logo, o que está registrado é para que você creia e, crendo, tenha a vida eterna. Creia no nome do Filho de Deus, obviamente, como o texto categoricamente diz. Ora, Jesus Cristo aqui, então, ele entra nessa história, nessa narrativa, nesse contexto específico, depois de ter feito o maior dos milagres na narrativa de João, a ressurreição de Lázaro. E aqueles homens que viram a ressurreição, aqueles homens que conheceram Lázaro e sabiam da sua morte e depois o viram andando, eles são insanos e loucos a ponto de mostrar a ira deles contra Deus e planejam a morte de Lázaro, assim como a morte de Cristo. Isso eles planejam numa festa. A insanidade do pecado é tão grande. Satanás, ele torna o homem confuso, porque assim ele é confuso. Veja como é interessante. A Bíblia diz que na tentação de Cristo, quando Satanás tenta o Senhor Jesus Cristo nos evangelhos, um dos pontos centrais da tentação é impedir Cristo de chegar à cruz, que ele morra, que ele se desvie do caminho. Até isso o próprio Senhor fala para Pedro, quando Jesus diz, eu estou indo para Jerusalém, porque lá eu vou sofrer, vou padecer, e vou morrer, vou ser sepultado, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro diz, Senhor, tem misericórdia de ti mesmo. E Jesus olha para Pedro e fala, arreda de Satanás. Veja, porque a minha história, o meu objetivo é a morte. Eu vim para morrer, esse é o meu caminho, foi para isso que eu vim, é esse o meu propósito. E quando Lázaro, e quando Pedro argumenta com o bem-estar, você precisa cuidar da sua vida, não sofra por causa do evangelho, você não precisa passar por isso. Ele está dizendo, não, arreda de Satanás. Veja, até mesmo Paulo, lá em Atos, quando consolado pela igreja, quando ele parte para um lugar que eles sabiam que ele ia sofrer e morrer lá, ele diz, não vá. Ele disse, eu não estou pronto apenas para sofrer, eu estou pronto para morrer por causa do evangelho. Jesus Cristo, ele tinha diretamente a certeza do seu propósito e da sua história, o que ele veio fazer. Satanás sabia e tenta impedi-lo, mas ele é tão confuso, porque a sua natureza, ele é homicida. Matar é a natureza dele, ele não pode agir contra a sua natureza. E ele entra, no Evangelho de Lucas descreve que ele entra em Judas, e Judas vai e trai o Senhor, e ele para ser morto. Ao mesmo tempo, essa confusão maligna, ela toma conta dos seus discípulos também. Que loucura, eles partem para matar aquele que traz a vida ao homem morto. Eles partem para a guerra contra o dono da vida, o criador da vida, o sustentador da vida. Loucamente eles partem para matá-lo, porque eles são loucos, confusos pelo pecado. Ora, irmãos, Satanás faz exatamente assim. Ele confunde os nossos pensamentos. É por isso que uma das primeiras declarações sobre a natureza dele na Bíblia, ele me enganou e eu comi. Ele é enganador. Aqui nessa narrativa, nós temos essa história muito clara.
Mas antes de seguir nela, eu preciso dizer isso a você. Como você dá ouvidos e segue a voz de um enganador? Ele vai confundir a tua vida. O teu caminho é a morte. Morra para você mesmo a cada dia e viva para o Senhor. Na sequência do texto, volte comigo, por favor, verso 9 em diante. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Ora, por que eles querem matar Lázaro? Porque ele era um testemunho vivo da obra de Cristo, e as pessoas que viram aquilo criam no nome do Senhor. Qual é o problema com Lázaro? Não é Lázaro em si, é o que Cristo fez nele, a obra de Cristo nele. Eles querem matar Lázaro, porque Lázaro era a declaração de que eles estavam errados. Acontece que, imediatamente após essa manifestação desses homens contra Cristo, no dia seguinte, verso 12, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. Que texto impressionante esse. Impressionante esse. Se você olhar esse texto, irmãos, ele está citado lá no Salmo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Salmo 118, por favor. Verso 25 a 29. Ó, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adonai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Bendito que vem em nome do Senhor. Ora, perceba a descrição do texto, irmãos, especificamente em João. Quando você olha para o texto dos Salmos e o texto de João, você vê que, primeiro, no texto dos Salmos, você tem uma ansiosa expectativa da vinda do libertador. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Lembrem-se, irmãos, que o que Cristo é descrito no Evangelho de João como aquele que veio libertar o seu povo do cativeiro. E ele é o Cordeiro Pascal. Lembra-se que a festa da Páscoa é citada aqui em todo momento a partir daqui. Jesus Cristo é aquele que veio morrer para libertar o seu povo do cativeiro, libertar da escravidão. Daí ele chega, veja, ele entra, ele vem no caminho para Jerusalém, e a multidão pega palmeiras e sai ao seu encontro clamando. Agora, como ele entra? Veja que na sequência do texto, e Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Que coisa impressionante. Essas dois textos, aqui é Zacarias, enquanto no anterior são os salmos que nós acabamos de ler. Por que essa fusão de textos aqui? Quem é esse que está vindo?
salva-nos, Senhor. Lá vem o rei libertar o seu povo do cativeiro. Você pensa na narrativa do Êxodo, quando Deus envia Moisés para libertar o povo do cativeiro. O povo diz o seguinte, Deus diz o seguinte por meio de Moisés ao povo: diga ao povo que eu ouvi o seu clamor, eu ouvi a sua angústia. E ele está enviando Moisés para libertá-los do cativeiro. Agora o povo, como no Salmo diz: ó Senhor, salva-nos, salva-nos. Vem o rei, em nome do Senhor. Ele vem libertar o seu povo dos seus inimigos. Só tem um detalhe que nos chama a atenção. Ele vem montado em um filho de jumenta. Como diz o texto? Ele vem montado num filho de jumenta. E veja o verso 15. Não temas, filha de Sião. Não temas, porque o rei chegou. E ele vai arrancá-los e destruir os seus inimigos e pôr vocês em liberdade. Que reino precioso é esse? Ele veio montado num filho de jumenta. Esse rei não tem a pompa dos reis desse mundo, porque o seu reino não diz respeito à glória dessa terra. Perceba o controle e o domínio de toda a história. Perceba que aqui nós já vimos, nós estamos falando, preste bem atenção nisso, esse é o rei. E em poucos textos anteriores a esse, eles tentaram matar o Senhor Jesus Cristo e ele sai do meio deles, porque o texto diz: ainda não havia chegado a sua hora. Chegada a sua hora. Não havia ainda chegado a sua hora. Ninguém conseguia botar a mão nele, porque ele é poderoso e ninguém vai tocar nele enquanto ele não entregar-se voluntariamente. E aqui ele entra montado, ele entra em Jerusalém, o lugar da sua morte. Ele entra montado num filho de jumenta, recebido como rei, exatamente como um rei, dizendo: vocês vão tocar em mim, porque eu voluntariamente entrego a minha vida. Eu sou rei e senhor e governo todas as coisas. Ninguém vai me matar se eu não entregar a minha vida voluntariamente. Porque a oferta que ele tinha para dar não podia ser com rebeldia. Porque o cordeiro que é morto, veja, porque nenhum animal que rosna pode ser levado para ser imolado. Animal que se debate no altar é um animal que não abre a boca, silencioso. O Cordeiro de Deus, que se entrega voluntariamente por sacrifício. Nós somos chamados cada dia para morrer para os nossos próprios pecados. E nós somos, como a Bíblia diz, como um cordeiro que é entregue, levado ao matadouro todo dia.
e voluntariamente e de coração, nós entregamos a Deus tudo o que nós temos. Nós nos apegamos tanto às coisas, que quando Ele pede essas coisas de nós, nós temos dificuldades de entregar. Devemos fazer como nosso Salvador, que diz: a Ti eu entrego o meu espírito. O que estão pedindo de mim? O que o Senhor requer de mim? Eu dou voluntariamente. O nosso Salvador e Rei foi exatamente assim. Ele manda pegar um animal. Entenda, quando você pensa em jumento, filho de jumento, você pensa no animal aqui do Nordeste, não é? Que o bicho é até grandinho, por menor que ele seja, ele é até grandinho, perto daqueles ali em Jerusalém. Aqueles em Jerusalém, o indivíduo senta e tem que encurvar as pernas para não tocar no chão. Ele entra montado e com as pernas curvadas. Ele não entra como um cavaleiro em cima de uma carruagem, porque o reino dele não é desse mundo, porque a glória dele não é dessa terra. João Calvino, comentando esse texto, diz assim: não há como ver esse rei soberano entrando em Jerusalém, aclamados por homens com palmeiras, montado num jumento, ou como diz o texto, num filho de jumento, sem pensar, Calvino diz, sem pensar que esse reino é contrário ao reino papista, cheio de glória humana, cheio de glória externa. Não é essa glória que o nosso rei veio trazer. E ele diz mais: se nós aclamamos a chegada desse reino, desse rei, nós aclamamos a chegada da verdadeira manifestação do reino de Deus, que não diz respeito ao poder e à força e à glória e à pompa desse mundo. Às vezes nós, diante de Deus, questionamos a bondade dele, porque nos falta alguma coisa, porque não temos alguma coisa, porque o que eu ganho não é tão bom quanto eu gostaria, porque isso ou aquilo. O meu coração começa a se encher de tanto sofrimento e angústia, e eu começo a questionar a bondade de Deus, quando de fato eu deveria pensar que o meu rei, o Deus do universo, o Senhor de toda a terra, ele entra montado no jumento. Sem nada. Nós acabamos de ler em Lucas, no capítulo 2. Não havia um lugar na hospedaria para o dono do universo. Ele foi colocado numa manjedoura. Mas isso não é para mostrar, como ele é humilde, é para mostrar para você que não é esse o reino dele, que não é essa a glória dele. E ele entra para libertar o seu povo. E vai libertar com a força do seu poder.
que nos chama a atenção, como Calvino descreve assim, quando ele descreve Cristo montando esse animal. O significado é esse, diz Calvino, que o seu reino não tem nada a ver com a pompa, com o esplendor, com a prosperidade e com o poder desse mundo. Ele vem, Calvino diz, para mostrar que não é essa a glória que ele veio trazer. Mas ele vem para nos livrar do maior temor. Veja, o texto diz, quando ele vem montado, diz o texto, ele diz, não temas. Qual é o nosso grande temor? Se você for para o texto em Hebreus, no capítulo 2, eu queria que você abrisse a Bíblia comigo lá, por favor. Hebreus, capítulo 2. A partir do verso 14, veja o que o texto diz, por favor. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Veja, ele vem livrar aqueles que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão. Ele acaba de ressuscitar Lázaro, dizendo, eu sou o Senhor que tira o homem da morte, e ele está caminhando para a morte para vencer o seu inimigo e agora nos dar a vida. É desse inimigo que ele veio nos livrar. Porque preste bem atenção, os impérios desse mundo e a força desse mundo podem se levantar contra a igreja e tirar a nossa vida. Mas nós temos uma verdade inequívoca. Nós que cremos no seu nome, ressuscitaremos no último dia. Porque ele venceu a morte. Por quê? Nós pensamos no reino de Deus numa perspectiva completamente diferente. Certamente, porque o nosso olhar sobre o reino permanece nesse mundo. E isso é contrário a todo princípio estabelecido por Deus. Na ressurreição de Lázaro, o poder divino foi manifestado poderosamente. Poderosamente. Deus, de maneira sábia, ele mostra que as palavras do profeta Zacarias e as palavras de Davi no Salmo são exatamente as suas palavras e ele as cumpre como determinado pela sua palavra. Essa palavra se cumpre e é verdadeira. Impressionante que, se é esse reino que vem, e esse Cristo que está chegando, e vem montado no filho de jumento, é recebido por aqueles homens dizendo, Hosana ao que vem em nome do Senhor, o salmista diz, salva-nos, Senhor, e ele então chega dizendo exatamente essas palavras, ele vem nos livrar, e quando Zacarias descreve, não temas, ele está tratando com aqueles verdadeiros inimigos de Israel, os verdadeiros inimigos do povo de Deus, que Cristo veio destruí-los. Lembro-me das palavras de Lutero, quando ele fala sobre oração. E Lutero diz o seguinte acerca da oração: porque se nós amamos esse reino, se nós desejamos esse reino instalado, estabelecido nesse mundo, lembra que é parte da nossa oração, santificado seja o teu nome, venha o teu reino.
Então o rei entra, e ele entra nessa forma, cumprindo a palavra de Deus, não com a pompa e a glória desse mundo, para mostrar o seu poder e também que a glória dele não é dessa terra. Lutero diz, quando nós oramos, venha o teu reino, ele diz, eu não posso orar sem amaldiçoar ao mesmo tempo. Se eu digo, santificado seja o teu nome, Lutero diz, eu tenho de dizer também que o nome dos papistas e todos os que blasfemam o teu nome sejam amaldiçoados, condenados e desonrados. Lutero diz, e se eu digo também, venha o teu reino, eu também devo dizer, diz ele, que os papistas possam, juntos com todos os reinos da terra, que se opõem ao teu reino, ser amaldiçoados, destruídos e condenados. Mas se eu digo também, seja feita a tua vontade, eu devo dizer também que todos os planos e estratégias dos papistas, todos os que se levantam contra o conselho de Deus, sejam condenados, desonrados e sejam trazidos à destruição. Ele diz verdadeiramente, os meus lábios e meu coração oram dia e noite. E todo aquele que crê em Cristo, e todos os crentes, diz ele, oram comigo dessa maneira. Uma vez que nós dizemos, esse é o teu reino, essa é a tua glória, nós estamos dizendo, todos os reinos que se opõem ao teu reino sejam julgados e condenados. Toda a glória dessa terra seja demonstrada como nada diante dos nossos olhos. O texto, voltando para especificamente o nosso texto lá no Evangelho de João, por favor. João capítulo 12, especialmente os versos 12 em diante. Volte comigo, por favor. Ele diz assim: logo na sequência, no verso 15, não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Que coisa interessante. Os discípulos não entenderam muito bem o que estava acontecendo aqui. Mas depois que ele foi glorificado, eles passam a entender. Existe um papel importantíssimo na revelação bíblica, dada a ressurreição e a glorificação de Cristo. Você, por exemplo, deve lembrar lá do Evangelho de Lucas, quando, lá em Lucas, no capítulo 24, Jesus, indo no caminho de Emaús, encontra os discípulos que estavam no caminho de Emaús. Você vai lembrar muito bem que eles não reconhecem a Cristo. Eles não reconhecem a Cristo. Então Jesus passa a falar o que ele é, e eles então dizem, só você não sabe o que acabou de acontecer aqui, diz ele. Jesus, o que é que ele faz? Ele diz, a lei e os profetas e os salmos falam a meu respeito, a partir do verso 44. E ele passa a expor para eles a Escritura. E os seus olhos, depois do partir do pão, os seus olhos são abertos. E eles passam a compreender a história. E a compreender a lei e os profetas e os salmos. Por que é tão importante essa história? Veja, por favor, por que somente aqui? Por que João ele vai ter esse cuidado de dizer, na glorificação eles entenderam? Por que não entenderam agora? Por causa do papel da ressurreição na história da hermenêutica e da interpretação. Se você voltar comigo, por favor, para o livro de Atos, no capítulo 13, no sermão.
Atos capítulo 13. Você vai ver que esse é o sermão pregado pelo apóstolo Paulo. Especificamente os versículos 32 e 33, por favor. Trinta e 33. Diz assim o texto sagrado: Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, desta maneira o disse: E cumprireis a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirá que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Ora, o texto diz, perceba que o que Paulo na pregação, a mensagem que ele prega, se você voltar para o verso 26, ele cita Abraão, veja: irmãos, descendência de Abraão, e vós outros os que temeis a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. No verso 29, depois de cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram-o em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Perceba que o foco da história de Davi é a ressurreição de Cristo. O que Paulo passa a pregar, e ele resume toda a história dizendo: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Quando Cristo ressuscita dentre os mortos, todo o entendimento dessa verdade se torna uma realidade, porque todas as promessas encontram cumprimento aqui, nesse momento da história. Quem é Israel? Que foi levado cativo e foi restaurado do cativeiro. Quem é Cristo, o verdadeiro Israel? Que entrou no cativeiro e ao terceiro dia sai do cativeiro. Ele ressuscita ao terceiro dia, libertando o seu povo da escravidão. Quando ele diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção dessa maneira. Ora, a Escritura Sagrada então nos ensina que quando João descreve ali, com essas palavras, eles não entenderam o que estava acontecendo, mas na glorificação eles entenderam, é porque o que ele está descrevendo aqui é: depois da ressurreição, todas essas coisas vão fazer sentido. Muitos não compreenderam naquele momento, porque é para esse fim que nós fomos libertos. Ora, a ressurreição dos mortos, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado. Israel foi liberto dos seus inimigos. Cristo cumpriu a promessa, libertou o seu povo do cativeiro. Lá vem o rei, dizendo: não temas, recebido, montado sobre um filho de jumenta. A glória e o seu reino não são daqui. Ele veio libertar o seu povo do seu verdadeiro inimigo, a morte, o diabo e o pecado. O Senhor libertou o seu povo da escravidão. Na sequência da narrativa de João, ele diz exatamente assim, volte comigo lá, por favor. O texto diz assim:
16. Seus discípulos a princípio não compreenderam isto, quando porém Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disso à multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também, a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede, que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Não adianta fazermos, o mundo vai após ele. Eles vão seguindo ele, eles vão após esse rei, eles vão atrás dele, o mundo o segue. Não há nada que possamos fazer. Que declaração impressionante. Não há o que fazer contra esse reino, não há inimigo contra esse rei, e não há quem possa se levantar contra os filhos desse povo, desse rei, os filhos de Deus. Não há quem possa destruí-los. Eles tentam matar Lázaro, mas eles sabem que a única razão é porque Lázaro proclama a salvação. E eles não querem a libertação desse tipo de escravidão. Eles querem a libertação do Estado de Israel, ou da nação de Israel, do império que os oprime. Eles querem a libertação política, econômica e social. Esse é um grande perigo que nós corremos na nossa sociedade. Sem dúvida alguma, o Evangelho vai ter efeitos em todas as áreas da vida, até mesmo política, econômica e social. Mas quando o foco nosso como igreja é simplesmente pensar num reino nesse mundo, de governos que são justos em todos os aspectos, e não pensar na libertação dos homens, do seu real inimigo e da sua real escravidão, nós estamos apenas preparando as pessoas para o inferno. Se o reino desse mundo fosse o foco de Cristo, ele teria se vestido de acordo com esse mundo. O reino dele não é desse mundo. Quando nós pensamos nisso, eu então me dirijo a você, que está essa noite aqui conosco, e que se submete religiosamente a um governo ou uma religião que é contrária à religião de Cristo. Me perdoem dizer isso, não me perdoe porque não é verdade o que eu vou dizer, porque certamente isso vai lhe ofender. Nós vivemos hoje uma época e uma história em que os homens olham para o Papa, e principalmente esse Papa, e dizem que homem humilde, porque ele anda de Fiat. Só tem um problema com ele. Ele está sentado no trono de Deus. Ele governa a igreja. Se é humilde, ele precisa descer do trono e entregar o governo ao cabeça da igreja, que é Cristo. Esse governo que rejeita a obra do rei, porque quem não crê na justificação pela fé, como revelada na Bíblia, é anátema, diz a Escritura. Mas eles vão dizer: se vocês creem na justificação pela fé, como os protestantes creem, esses são malditos. Se opõem frontalmente à lei de Deus, ao rei, ao seu governo, à sua estrutura. Você está escravizado nesse reino.
o teu rei, ele está sentado no trono e governa os céus e a terra. Mas ele veio te libertar do real inimigo, e para isso, ele não veio com a pompa desse mundo, nem com a glória dessa terra. Ele veio para te livrar da morte, do inferno e do diabo. Hoje arrependa-se dos seus pecados. Abandone esse jugo e renda-se ao Rei e ao soberano Senhor, cheio de misericórdia, e seja salvo. Mas eu preciso então me dirigir a você que pensa nesse reino, nesse Cristo, nesse rei montado na filha do jumento, como diz o texto. Que entra e a palavra diz: não tema, ó filha de Sião. O Senhor chegou. O que nós fazemos para que esse reino seja estabelecido? O que nós fazemos para que esse reino se manifeste? Quais são as prioridades da nossa vida? Nós estamos preocupados com as coisas do reino, ou conosco, ou com o nosso bem-estar. O que é exatamente a nossa preocupação central? O que é o foco da nossa vida? Se o reino é esse, porque nós vivemos presos à glória desse mundo? Porque as nossas paixões são agarradas a esse mundo? Se esse é o reino que você ama, esse reino, ele veio destruir o pecado. Por que você tem andado na iniquidade como um escravo do pecado? Por que você tem vivido longe do Senhor, dizendo: eu amo esse reino, mas vivendo na iniquidade? Ele veio destruir os nossos inimigos. E se nós amamos esse rei e esse reino, todos os seus inimigos são nossos inimigos. Todos os nossos inimigos são os inimigos de Deus, e todos os inimigos de Deus são os nossos inimigos. Nós não temos odiado e lutado contra o pecado, como diz o autor da carta aos Hebreus, até o sangue. Precisamos fazê-lo. Esse é o reino. Esse é o teu rei. Por que nos apegamos e amamos tanto a glória dessa terra? Thomas Boston, falando sobre isso, disse certa vez: nunca se apegue às coisas desse mundo como um casamento, mas como um amigo. Porque o dia que ele se apartar de você, não será um divórcio. E o divórcio destrói a nossa vida. Nunca se apegue às coisas desse mundo dessa forma. Ame as coisas de Deus. O nosso Rei glorioso cumpre todas as suas promessas. E ele já provou isso quando ele manda buscar a filha de um jumento
cumprindo uma profecia. O cuidado de montar a filha de um jumento. O Senhor, o Rei, que cumpre toda a palavra. E há uma promessa, e essa promessa é feita na sua palavra. E ele diz isso: bem-aventurado os que têm fome e sede, porque serão fartos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque desses é o reino de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque esses herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os puros. E as promessas, porque esses verão a Deus. Você pode ter certeza que essa promessa Deus cumprirá. Aqui na terra você vai ser rejeitado por ser pobre de espírito, você vai ser odiado por ter fome e sede de justiça, você vai ser abandonado por ser manso de coração, você vai ser rejeitado, mas há uma promessa, e aquele que cumpre um detalhe na sua profecia, cumprirá toda a sua palavra. E ele disse que voltará para buscar sua igreja, e o seu povo, e o seu rebanho, e os seus súditos, e os seus servos, e viverão com ele por toda a eternidade, e ele cumprirá cada vírgula que ele disse. Todas elas, nenhuma delas ficará para trás. E você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza disso. E confiar nele. Porque Deus cumpre as suas promessas. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, Rei soberano Deus, libertador e redentor e poderoso Senhor, o Senhor, montado num filho de jumenta, veio para vencer os inimigos. Um dia o Senhor voltará em glória, nas nuvens. As trombetas soarão. Os homens tremerão. Os reinos dessa terra entrarão em parafuso. Angústia, temor. Aí vem o que veio e nasceu numa manjedoura. O que entrou como rei montado um filho de jumenta, que foi sepultado, morto, entre ladrões. Mas esse rei, esse poderoso rei, voltará em glória e majestade. E colherá, e recolherá, e buscará, e pegará, e tirará os seus filhos desse mundo e lançará no inferno todos os reis e súditos que viveram essa vida para o seu próprio bem, para o seu próprio prazer e para a glória do seu próprio nome. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor de eternidade a eternidade. Ó Santo Rei, Maranata, vem, Senhor. Nós te aguardamos. Aguardamos o Salvador. Vem, Senhor. Livra-nos desse mundo. Restaura toda a nossa sorte. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.